gente, como falado para vocês, vai ter a parte 2, a gente vai dar continuidade no que a gente não finalizou. Então, me chamo Rivaldo, aqui o Jonathan, já a gente estava falando um pouco sobre a nossa experiência aqui de Portugal, nesses 2 anos, o que foi que a gente passou, e a gente também vai contar para vocês a atual situação, como é que tá, né? Mas voltando lá ao assunto lá do vídeo, a gente estava falando sobre... Nós terminamos falando sobre o quarto. Sobre o quarto, isso que a gente estava pagando 450. E como eu tô falando para vocês, né? Deus é tão bom, porque a gente saiu de um quarto pagando 500, foi para outro quarto, em outra rua. Antes disso, a gente foi para um... A gente foi para um... Para um T... Era um T0. Era um T0, isso. Era só um quarto com banheiro muito ruim. Aqui próximo também, aqui em Pontinha, né? Quem conhece aqui essa região, muito ruim, tipo... Muito ruim porque lá, tipo... Enfim... Não veio ao caso. Lá não deu certo. Graças a Deus. Graças a Deus a gente pegou o dinheiro, né? E a gente foi procurando, eu encontrei essa pessoa, pronto, eu encontrei esse anúncio e, tipo, o quarto que a gente morava era aqui, passou uma rua, era o outro quarto que a gente já tava vendo pra gente morar. A gente foi lá, morou lá durante quer dizer, não fechou nem um mês que a gente ficou lá. Não fechou nem um mês. Isso. E a gente já conseguiu um T1, que é uma casa com quarto, a gente conseguiu em outra rua, tipo, numa rua depois. Justamente. Que é esse que a gente tá, que a gente começou pagando 460, agora a gente tá pagando 480, né? Isso fora água e luz, mas tipo, no máximo que a gente paga aqui é 510. Isso, que já a gente já vai tá falar incluso também tudo. sobre essa questão aí dos valores que a gente Mas para vocês terem noção, isso fugindo um pouquinho do tema, na atual situação de hoje, eu acho que Portugal é um país muito bom, né? Até que um assunto que está sofrendo muito, né? Que os portugueses também sofrem muito com essa questão de arrendamento, né? Porque muitas pessoas estão fazendo disso um comércio muito forte, né? Muito forte, tipo, por exemplo, o quarto que a gente morava, né? O segundo quarto que a gente morava lá é de uma senhoria, e a senhoria, no caso, é a dona do lugar. Lá ela alugava casa. Ela alugava a casa, mas como o quarto dá tanta rentabilidade mais que a casa, porque, por exemplo, uma casa com 3 quartos, ela estava alugando ali por 800 euros. Um exemplo, né? E cada quarto, aí ela optou fazer o quê? Cada quarto, ela alugava 400, entendeu? 450. Então, tipo assim, de vez ela ganhar 800 euros na casa toda, isso na segunda casa que a gente morava, ela estava ganhando ali 4, 8, 9, 10, 11, 12, 1.200, entendeu? Um exemplo, se fosse a 400 euros, que não era o caso. Cada quarto tinha um valor X, tipo 450. Então ela viu que isso dava mais dinheiro, entendeu? Então todas as casas que ela tinha mais casas de que fora essa, ela, digamos que ela expulsou todos os inquilinos que tinha na casa, sabe? Mas isso foi depois que a gente já tinha saído de lá. Depois que a gente tinha saído de lá, mas outras casas que ela já tinha, tipo, ela tinha feito o mesmo esquema, entendeu? Porque tava dando mais rentabilidade para ela. Então, tipo, por aí vocês tiram como o mercado aqui de imobiliário aqui tá muito escasso porque tem muita, como é o nome que eu posso falar para vocês? Tá tendo muita procura, tá tendo poucos e as pessoas se aproveitam dessa situação, né? Sim. Isso não só pra gente que tá imigrante, que a gente que é imigrante, não, as pessoas aqui mesmo também tá sofrendo, tipo, as pessoas que não têm, os próprios portugueses que não têm casa própria, que precisa de alugar casas para eles, estão sofrendo com a mesma situação. Isso aí não é só dizer, é imigrante, não. Isso não é só imigrante, isso aí que seja qualquer nacionalidade, até mesmo eles aqui dentro também sofrem muito com isso. Isso, né? Então, falando sobre só reforçando aqui um pouquinho o que o Rivaldo falou, eu acho que às vezes é muito oportunismo, né? Muito de verdade, porque se você teve a ideia, se você tem noção, por exemplo, aqui em Portugal você recebe ali um salário mínimo, que é o ordenado mínimo, que está em torno de 840, 870, por aí. Depende muito da empresa que você trabalha. Então, se você paga num quarto 500 euros, vai sobrar o quê? Eu vou já entrar, isso aí era uma coisa que eu ia falar por último, mas a gente já vai entrar falando sobre isso agora, falando sobre as nossas despesas mensais que a gente tem. Hoje a gente divide tudo, né? A gente divide as nossas despesas. Então, por exemplo, hoje a gente paga aqui, onde a gente está, 480, né?
480 é o aluguel, é o arrendamento. E quando a gente entrou aqui, nós pagamos 2 calção, para que a Uma gente, renda. no caso, 2 calção mais uma renda. Então, para a gente entrar aqui, a gente tinha que ter Praticamente 1.500 euros. isso, para que a gente conseguisse arrendar. Ok, conseguimos. Foi fácil? Não foi. A gente não foi fácil, mas a gente Até conseguiu. porque quando a gente foi pro quarto, a gente também precisou pagar uma renda. Também do mesmo jeito. Isso é, tanto você ir para um quarto, como você ir para um T1 ou um T0, ou seja lá o que for, né? Casa pequena, casa grande, tanto faz. Então, por exemplo, hoje a gente paga 480 de aluguel, né, de arrendamento. A água e a luz, ela dá em torno ali de uns 50 euros. A água e a luz dá em torno ali de 50 euros. A gente também tem o nosso plano de TV, internet e telefone fixo. É igual no Brasil. Então a gente paga ali daquele plano para que a gente tenha internet em casa, tem ali a TV, né? Dá praticamente 46 euros. Então o plano de Rivaldo e o meu plano de telefone, que é para a gente ter internet, a gente tem internet ilimitada no celular. Eu tenho um aditivo que eu consigo ligar para o Brasil, eu pago bem baratinho, acho que é 9 cêntimos, alguma coisa assim por minuto. Então, juntando o meu e o dele, dá ali em torno de 55 euros. Supermercado. Quando a gente chegou aqui, as coisas eram muito barato. E olha que quando a gente chegou aqui, quem estava aqui dizia que já estava caro. Certo? Quem estava aqui dizia que já estava caro. Mas pra gente, a gente achava muito barato. A gente comprava, por exemplo, uma barra de chocolate por 69 cêntimos. Era muito barato. Hoje está 1,99. Certo? Isso e várias coisas. Várias coisas. Tudo assim, está muito caro. E se você me perguntar, mais ou menos quanto vocês dois sobrevivem em relação à questão de comida? Então vem a questão da comida e vem a questão de produtos de limpeza. De limpeza, de higiene pessoal e tal. Então dá em torno ali de uns 300 euros. É o suficiente? A gente consegue viver bem? Consegue sim. Na minha concepção consegue, porque você consegue ter uma boa alimentação, você consegue ali ter peixe, você tem carne, tem frango, tem muita proteína, entendeu? Consegue ali ter fruta. A gente tem uma freezer abastecida que a gente consegue passar o mês todo comendo. Se a gente quiser comer carne todo dia, a gente come. Se quiser comer frango todo dia, a gente come. No Brasil, seria isso bem mais difícil, entendeu? Mas com 300 euros ali, digamos 150 do que ele recebe, né? E 150 do que eu recebo, então vai dar ali 300 euros de supermercado, certo? Em relação à questão, por exemplo, de gasolina, de combustível, a gente gasta em torno, pelo que eu já calculei, a gente gasta em torno ali de uns 60 euros por mês, certo? Isso se a gente tiver sempre... Porque a gente usa mais o carro só para ir para o trabalho. É basicamente mais em relação a isso. A gente também tem aqui o nosso passe, né? Que o passe, que é o nosso cartão, que é o cartão de transporte, que a gente coloca 40 euros. Então a gente tem acesso ao metrô, né? Aqui a gente tem acesso aos ônibus, que a gente chama aqui de autocarro. Tem acesso também aos barcos, né? Que você consegue sair de um local para outro. E tem os comboios, que são os trens. Então, com 40 euros, você coloca ali, você consegue rodar Lisboa todo. Você vai para todo lugar, entendeu? Então, em relação à questão de transporte público aqui, eu não tenho do que reclamar, porque a gente tem um aplicativo no celular e com esse aplicativo a gente consegue se deslocar para qualquer canto. E olha, o mais engraçado que é que se o ônibus ele tá marcado ali para sair de 1h da tarde, ele vai sair de 1h da tarde. Se tá saindo de 1h05, ele sai de 1h05. Então a gente tem como ter esse controle em relação à questão do transporte. Isso. Uma coisa também que eu não coloquei aqui, para mim não me esquecer, que a gente também tem o nosso ginásio, né, que é a academia. Então a gente paga ali de ginásio 40 que dá 80 euros. Eu não somei essa conta aqui, mas eu vou somar aqui agora para vocês. Enquanto o Rivaldo vai falando aí mais alguma coisa, eu vou só somar para falar para vocês o total que a gente das nossas despesas. Isso. E vocês acreditam que eu ainda escuto ainda, porque às vezes o mês aperta, né? Isso seja em qualquer lugar.
Às vezes o nosso mês aperta, né? Porque, tipo, a gente sabe que a gente que é assalariado, né? Deus me perdoe, mas eu não gosto de trabalhar para ninguém. Nunca gostei, né? Trabalho mais para mim. Mas a gente que é assalariado, a gente sabe que às vezes não dá para chegar ali o final do mês ali, tipo, com um valor bem gordo ali na sua conta, né? Às vezes aperta, né? E eu já conversei com alguns colegas meus, tipo assim, né? Falando, ih, tá apertando. Aí a primeira coisa que a pessoa fala é dizer assim, mas é porque vocês fazem muita conta. Gente, olha, só as contas básicas dá um valor exorbitante, entendeu? Então, eu acho que é desumano, assim, desculpa a expressão. A gente sai do nosso conforto, né? A gente tem internet em casa, a gente tem plano de telefone, por exemplo, né? Tipo, que não é tão caro. E chega aqui a gente não pode ter o básico. Sim. Básico, tipo, a gente não pode ter internet na nossa casa porque tipo, porque não pode, porque o dinheiro não dá. Não, pelo amor de Deus. Pra mim, estar num lugar desse, eu prefiro nem estar. Sim. Juro a vocês, eu não prefiro nem estar, porque pronto. Eu já escutei de muitos colegas meus, né? Tipo assim, porque vocês têm muitas contas, vocês têm que parar, vocês têm que reduzir mais as contas. Mas vocês percebem que, tipo assim, eu ir pra academia, eu ter internet na minha casa para mim poder assistir no meu dia de folga, eu ter uma Netflix ou tipo, ou qualquer outro plano que eu consiga, tipo, assistir alguma coisa, entendeu? Isso é o mínimo, né? É o mínimo, que é a única coisa que a gente tem aqui diferente é o plano de casa, né? Eu acho que isso não é o diferente. Não é diferente. Isso aí, tipo, é comum para qualquer pessoa, digamos assim, qualquer pessoa no Brasil, né? Tem isso em casa, né? Justamente. E a gente aqui não podia ter, por exemplo, não podia ter televisão porque, tipo assim, eu acho que as coisas não funcionam dessa forma. Justamente. Não é verdade? E eu somei aqui, só para vocês terem ideia, o total, o salário hoje que a gente recebe aqui, a gente se baseia sempre no salário mínimo. Depois eu vou até contar uma outra situação para vocês. Mas o total das nossas despesas aqui, certo? Fixas. Despesas fixas. Eu estou falando, não é uma despesa adicional. Ocorre despesas adicional, é lógico que ocorre. Desculpa. Você colocou aqui, tipo, os 20 ou eu coloquei esse valor aqui? Não. Eu tinha colocado o arrendamento antigo. Agora sim. Então, são despesas fixas. Não são despesas, por exemplo, algo adicional que pode acontecer. Pode ocorrer algo adicional? Pode, por exemplo. A gente paga... doente. Justamente, de repente ficar doente, vai precisar trocar um pneu de um carro, vai precisar, por exemplo, comprar um remédio, vai precisar, por exemplo, a gente tem família no Brasil, vai precisar ajudar com alguma coisa, mandar alguma coisa para ajudar, de repente, a família. Tem os cachorros que a gente também tem no Brasil, que precisa... Justamente, temos um objetivo no Brasil, né? Então a gente tem que, de repente, ter algum dinheiro para mandar, para se organizar. Tem, por exemplo, um seguro de um carro hoje ele está custando 300 euros. Então, de repente, vai acontecer naquele mês você pagar. Tem um IUC, e um IUC é como fosse o nosso IPVA no Brasil. Então, tem outras coisas. Mas, em relação a despesas fixas aqui, que eu somei aqui, dá um total de 1.150. Entendeu? 1.150. 1.150 dividido para duas pessoas vai dar 575 euros, certo? 575 euros. Vamos colocar que o nosso ordenado, o nosso 870 menos 575, sobra ali 295 euros. Isso se a gente não sair para comer fora, isso Sim. Se a gente não tirar ali para comprar roupa, pra gente não tirar ali para viajar. Então, tipo assim, eu acho, sincero, tipo assim, e são coisas que muitas pessoas criticam, acham que são contas, por exemplo, são contas, tipo, sem necessidade, mas, tipo, você vê que é só o básico, vocês verem que é só o básico, tipo, não tem nada demais, tem só o básico. E o básico que, tipo, para muitas pessoas acham que, assim, tipo, vocês fazem muitas contas, vocês precisam, tipo, reduzir mais. Gente, tipo, a gente não vai só se matar de trabalhar, né? Isso aí, tipo, não compensa. Eu acho que não compensa para qualquer ser humano. Eu acho que é desumano você ficar só trabalhando e não ter direito de ir para uma academia. Porque você sabe, a gente aqui em Portugal, né? Quando a gente migra para qualquer outro país, ou até mesmo no nosso país mesmo, se a gente fica só no trabalho, do trabalho para casa,
sem fazer nada, sem estudar, sem ir pra academia, né? Pra ali você entreter sua cabeça ali, você ficar doido. Justamente. Então, todas essas despesas que a gente tem mensalmente são despesas fixas. Então, basicamente, dá ali 600 euros para cada uma pessoa, certo? E aí você se dá conta, por exemplo, que muitas vezes, eu falo isso de mim. A gente tinha uma vida organizada no Brasil. Não estou reclamando porque eu vim para cá, porque eu conheci outra cultura, eu não falo nem novas pessoas, eu falo mais em relação a outra cultura e outro país. Para mim foi legal, foi bacana, foi uma experiência vivida bacana. Mas em relação de você dizer assim, eu vou imigrar para Portugal e vou ficar rico, só se você no mínimo tiver ali 2 empregos. E olhe lá. Não dá. E olhe lá, se você tiver 2 empregos e outra coisa, e você ganhando Tipo, ali muito no bem, mínimo, tipo, muito bem. no mínimo ali 3.000 euros ali, porque, Justamente. tipo, se você vinha, tipo, só um quarto hoje, para uma pessoa só, um quarto hoje está 400 euros, 450. Justamente. E quando o Rivaldo fala, por exemplo, nessa questão, assim que a gente chegou aqui, a gente comprou uma moto. Eu tive um problema, a gente teve um problema, no caso eu caí, um carro bateu em mim, a gente teve perda total na moto, que foi outro assunto que a gente acabou esquecendo de falar. Então, a moto ela teve perda total, graças a Deus não aconteceu nada comigo, né? E depois nós conseguimos comprar um carro. Esse carro a gente conseguiu comprar esse carro por 500 euros, que era de uma colega de Rivaldo, do trabalho. E ela parcelou esse carro pra gente em 2 vezes de 500 euros. De 250. Isso, de 2 vezes de 250. Então, por exemplo, esse carro foi 500 euros. É um carro que a gente consegue ir para todo lugar nele. Nunca tivemos problema em relação a esse carro. Mas, por exemplo, tem pessoas que tá aqui há tanto tempo e não consegue, às vezes, nunca ter nada. Certo? Mas é porque não é fácil. Mas, justamente, tipo assim, não é por conta que as pessoas, desculpa, não é por conta que as pessoas assim, descontroladas, desorganizadas, não é isso. É porque as contas aqui são muito altas, as despesas são muito altas, e inclusive se você vier ou com filho, ou se você vier só. As despesas parece que ela multiplica ali, entendeu? Então, como é que eu vou, tipo, eu venho só um exemplo, eu pago 500 euros praticamente só de aluguel, só de quarto que eu moro. Ganhando ali 870, pago mais 40 para mim poder se locomover. Aí vem minha alimentação, a conta não fecha. Justamente. Se você conseguir juntar ali no máximo ali por mês, tipo, vai ser 200 euros no máximo, tô botando estourando 200 euros por mês. Isso se você não se você não sair, não tiver lazer. Se você não tiver, exato, se você não tiver lazer, se você não tiver academia, entendeu? Então, tipo, as pessoas acham que são coisas que muitas pessoas não falam, né? Muitos influenciadores não falam por quê? Só para mostrar o que é bom. Que é bom, entendeu? Preferem ficar aqui, tipo, na solidão, sem dinheiro, sem nada, mas mostrando uma coisa que não está acontecendo, mostrando que está viajando, por exemplo. Mas não funciona dessa forma, né? Quem está aqui sabe como é que funciona. Sabe como é que funciona. E se você, tipo, não tomar um pé para você, tipo, se vocês não se organizar e toda hora for tentar fazer uma coisa, fazer outra, você se atola em dívida e você não consegue organizar novamente sua vida. Justamente. Tá entendendo? Porque o salário é muito baixo. Então vamos supor que eu estou desorganizado, vou pedir um crédito no banco, então vou usar meu cartão de crédito. Se eu não vou conseguir pagar o próximo mês, vai vir uma bola, vai ficar, porque as cartões de crédito, que os juros é muito alto. Muito alto. Então vai ficar acumulando e eu não vou conseguir, entendeu? Então, assim, resumindo, tudo isso que a gente falou até agora e o que o Rivaldo também falou. O vídeo vai já chegar em 20 minutos, mas eu quero continuar para que vocês entendam algumas coisas. Então, por exemplo, resumindo esses 2 anos que a gente está aqui. Jonatas, Rivaldo, vocês se arrependeram de estar aqui? Eu não me arrependi em relação a ter saído do Brasil, a ter conhecido Portugal, a ter conhecido outros países que a gente vai conhecer, porque existe a facilidade muito grande. Após 2 anos, o meu título de residência ele chegou. Esse título de residência ele nos dá o direito de eu permanecer aqui durante mais 2 anos. Eu posso renovar. Eu consigo ir no Brasil, consigo retornar para Portugal sem nenhum problema, né? Passo na imigração tranquilamente. Eu consigo visitar qualquer país também aqui da Europa com esse cartão. Então, para mim está sendo vantajoso em relação a isso.
Em relação à qualidade de vida, a qualidade de vida aqui, a gente tem uma qualidade de vida boa. Eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não tenho uma qualidade de vida boa. Eu tenho uma qualidade de vida boa, certo? Agora a questão é que muitas pessoas às vezes se iludem e acham que vêm para Portugal para ficar rico. Isso não funciona dessa forma, certo? Não se iludam com essa mentira que você vai vir para cá e depois de 2 anos você vai estar muito rico. E eu, às vezes, fico muito chateado, só complementando aqui, às vezes eu fico muito chateado com algumas pessoas que estão no Brasil e elas falam assim, né? Mas você... É porque as pessoas convertem. Você ganha 800, você ganha 1.000 euros, um exemplo. Você ganha 1.000 euros. Este 1.000 euros é muito dinheiro, dá mais de 6 mil reais, não sei o quê. Gente, mas a gente ganha em euro e a gente gasta em euro. A gente não está no Brasil gastando em real, não. Vocês têm que entender isso, entendeu? Que se a gente está aqui, a gente gasta em euro. Nós não gastamos em real. Outra coisa, uma coisa que é boa aqui em Portugal, e vamos falar também das coisas boas em relação ao poder de compra. A gente tem um poder de compra muito bacana, certo? Por exemplo, eu consigo ir ali numa Vorten ou em qualquer loja e com 200 euros eu consigo comprar, por exemplo, um notebook novo, um notebook bom, um tablet bom. Eu consigo comprar uma TV de 50 polegadas, tá entendendo? Com 200 e poucos euros. Eu consigo com 500 euros, eu acho, eu consigo ter uma geladeira daquelas bem de rico, vamos supor, com 2 portas e tal, entendeu? Então a gente tem um poder eu consigo, só para vocês terem ideia, a gente tava vendo um carro, eu acho que era um SW4, que no Brasil ela tá custando quase 200 mil, ou era mais, ou mais 300, alguma coisa assim, não sei. Que aqui você consegue comprar por 10 mil euros. E acho que era 10 mil euros. Não, 10 mil euros não, né? Era quanto? Eu acho que era 25, 30, alguma coisa assim. Justamente. Mas mesmo assim, aí vocês vão pegar uma calculadora, que eu sei que às vezes quem está no Brasil faz isso, mas vai estar saindo a mesma coisa. Não sai. Convertendo. Mesmo convertendo não sai. Não sai. E a questão do poder de compra, né? Por exemplo, aqui se você morar com seus pais, você não automaticamente vai pagar nem aluguel, nem água, nem luz, porque é assim que os filhos fazem, né? Sim. A maioria dos filhos. Então, você trabalhando ali 2 anos, você vai conseguir comprar esse carro novo, praticamente. Esse carro novo, né? E já Só que no Brasil, seguinte, 2 anos você não vai conseguir comprar. Você compra um carro desse no Brasil, digamos por 200 mil, e você vai pagar 600. Tá entendendo? Os juros em relação a isso é muito, muito caro, muito caro. Sim, se eu estava fazendo uma financiado, né? Se você for comprar, mas mesmo que você compre financiado aqui em Portugal, tá entendendo? Mesmo que você, pronto, tem a colega de Rivaldo, ela financiou um carro. Agora, ela paga de prestação desse carro cento e alguma coisa. 100 e alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, com 120 euros, você consegue pagar a prestação de um carro. E um carro bom, entendeu? Então, a diferença é essa. Em relação à questão, a qualidade de vida aqui é uma qualidade de vida bacana, é uma qualidade de vida boa. Se você tem um pensamento de vir para morar de vez, construir a sua casa aqui, você consegue financiar, você consegue ter o seu carro, um carro bom, você consegue ter uma casa boa, certo? Porque se você conseguir comprar, melhor ainda, não é difícil em relação a comprar quando você começa a ter um crédito ali com o banco, você fica efetivo na empresa, então existe essa facilidade, entendeu? Então, assim, em relação ao poder de compra, você ter as suas coisas é muito, muito, muito bacana. Agora, não se iludam em relação à questão de você vir para cá e depois de 1 ano, 2 anos, você vai estar com 500 mil reais no Brasil se você estiver convertendo ali para o Brasil. As coisas elas não funcionam assim, certo? Não funcionam assim. Então, assim, é basicamente isso que a gente queria falar aqui para vocês, certo? Tem essa questão da saudade que a gente sente da nossa família, que realmente é muito complicado, certo? Para mim, a gente tem essa vontade, sim, de voltar para o Brasil. Esse é o pensamento que eu tenho hoje de voltar para o Brasil, certo? Mas antes de voltar, definitivamente, eu tenho outras coisas, a gente tem outras coisas outros objetivos para alcançar aqui. A gente também quer ir em outros países, entendeu? Então são países que
que ficam aqui perto. Mas é basicamente isso que a gente veio para falar aqui no vídeo e para tirar essa questão das pessoas que estão lá Sim, no porque Brasil da e mesma- que toda hora fica convertendo. Toda Da hora mesma fica forma que convertendo dinheiro. vocês, por exemplo, vocês foram vítimas, digamos assim, né, de falsos influenciadores, digamos, não são todos, tipo assim, de mostrar uma realidade que está fora da realidade que a gente vive hoje aqui em Portugal. A gente também não quer que vocês se frustrem, igual a gente ficou frustrado assim que a gente chegou aqui, que tem que ter muito pé no chão, né, e que as coisas não funcionam como, tipo, a gente tá desse outro lado aqui da tela, vocês vão achar tudo que a gente fala aqui, algumas pessoas vão achar que é verdade, Sim. outras vão achar que não. Mas é aquela coisa, né? A gente também não pode acreditar em tudo que as outras pessoas falam, também não desacreditar também de tudo. A gente tem que ir com o nosso pé no chão, né? Mas tem que sondar mais, tipo, sondar bastante coisas antes da gente tomar uma decisão de ir para qualquer outro lugar. Por quê? Porque quando a gente vai quando a gente imigra para qualquer outro lugar, seja estado, cidade, enfim, vai ser só a gente, vai ser só eu por eu. Vai ser só eu por mim, digamos assim, né? Ou então se você vem acompanhado, vai ser você e a outra pessoa. Só vai ter essas duas pessoas ali. Então tudo que acontece só vai ter vocês dois ali. Você não pode confiar mais em ninguém. Porque não vai ter mais ninguém para você confiar. Vai ter só aquelas duas pessoas e pronto, e acabou-se. Só aquelas duas pessoas. E outra coisa, né, que vamos ser bem realistas, quando vem duas pessoas para cá, certo? Aqui tá eu e Rival. Tá eu e ele aqui. Então, nesse momento, por mais que a gente crie um ciclo de amizade, certo? Que não são todas as pessoas, mas por mais que a gente crie um ciclo de amizade, ninguém vai chegar para você, botem isso na cabeça de vocês e dizer, vocês estão precisando de alguma coisa? Pode até perguntar, que isso é normal do ser humano perguntar. Mas de fato ninguém vai chegar junto para pagar uma água tua, para pagar uma luz. Ninguém vai fazer, ninguém tem obrigação. Isso Sim, eu sei. mas até porque as pessoas também não vão ter, tipo assim, digamos, porque quando a gente vem, eu falo por mim, quando a gente migra para um país, o nosso objetivo é ficar lá, juntar e mandar. Entrar dinheiro na nossa conta aqui em euro, converte e manda pro Brasil. Isso, converte pro Brasil. As pessoas geralmente fazem isso, então as pessoas pegam, compram ali uma coisa que quer, outra coisa, a pessoa nunca fica com dinheiro suficiente em casa. Isso é fato. Nunca fica. Fica ali com trocado, digamos, para acontecer alguma coisa, você tem ali alguma coisa. O resto, ou você converte ou você faz outra coisa. Sim. Então, você tem que contar com você e com a pessoa que veio. Só vocês dois ali. A gente passou por uma situação agora que, para mim, juro a vocês, eu estava desesperado de verdade. Quando foi... eu trabalhei numa empresa aqui, que é inclusive a empresa que Rivaldo trabalha até hoje, e eu saí dessa empresa. Quando eu saí dessa empresa, eu comecei a trabalhar para uma outra empresa que não era um contrato fixo, e eu só prestava serviços para outras empresas. E até o mês de dezembro do ano passado foi perfeito. Foi perfeito de verdade. Tinha bastante trabalho, eu conseguia fazer um salário ali legal, tudo bem. Só que quando chegou no mês de janeiro e fevereiro, parou de trabalho. Eu não recebia nenhuma ligação, eu não recebia nada, nenhum WhatsApp de alguém chamando para trabalhar. Até agora em março, né? Já é dia 10 e nada. Justamente. Então, assim, a gente ficou assim num desespero muito grande. E quando foi entramos em fevereiro, eu disse, espera aí. Comecei a deixar currículo eu andei. Eu acho que eu procurei mais trabalho agora, nessa época, do que quando eu cheguei aqui. Porque estava muito difícil, muito difícil realmente encontrar trabalho. Gente, eu entreguei mais de 200 currículos. Isso em vários shoppings aqui, certo? Vários shoppings que eu deixei currículo. Entreguei currículo no centro de Lisboa. Eu acho que eu só não fui entregar na margem sul, que é, digamos, é o outro lado do Rio. Então, assim, mas muitos currículos eu entreguei aqui e eu não recebia nenhuma ligação. Quando foi no início agora desse mês, eu recebi acho que não foi no final de fevereiro, antes, eu tinha recebido uma ligação para trabalhar no supermercado, fiz a entrevista, fiquei esperando, não fui chamado. Fiz a entrevista em outra empresa e não fui chamado. E graças a Deus, certo? Essa última que eu fiz agora e que eu vou começar a trabalhar hoje, dia 10, né? Aqui agora já são meia-noite, então às 10 horas eu já vou estar indo para a empresa.
vou começar a trabalhar nessa empresa. Então, eu passei 2 meses sem trabalhar. Então, imagine só, se Rivaldo não estivesse trabalhando, entendeu? A primeira coisa que eu não iria ter o dinheiro suficiente para me manter aqui e, logicamente, que eu já teria que ter ido voltar para o Brasil. Então, se quando vem 2 pessoas para cá, um apoia o outro, um ajuda o outro. E pra vocês verem, né? Tipo, esse valor que ele falou aqui, 1.150, eu acho. Tipo assim, meu salário mínimo, meu salário aqui é 870. Isso sem desconto, né? Porque meu desconto fica 760, 740. Não, 700, não, 840, 800, entendeu? Então, tipo assim, vocês entenderam que a conta aqui, tipo, Não fecha? Não fecha? Porque só de conta aqui, que a gente teve que pagar tanto no mês de janeiro e no mês de fevereiro, que a gente estava desempregado, foi esse valor. Isso aqui foi esse valor limpo, sem ter nenhuma, tipo, sem nada. Tá entendendo? Tipo, sem nenhum luxo, sem nenhum... Se eu não saísse, entendeu? Foi esse valor. Então, as contas não fecham. Se você não tiver o dinheiro guardado, como é que fica? Então, foi basicamente isso, certo? A gente fez o primeiro vídeo, nós fizemos agora esse segundo, né? Fazendo um resumo aí dos 2 anos. Eu sei que ainda tem muitas coisas pra gente falar, muitas coisas pra gente abordar, que a gente depois, com mais calma, a gente vem aqui pra gente conversar. Eu acho que a gente nunca fez um vídeo mostrando aqui onde a gente mora. Não, ainda não. E é interessante a gente mostrar pra vocês, né? De repente até falar com o senhorio da casa, com o senhorio da casa, para se quiserem também falar alguma coisa no vídeo. Acho que isso é legal também. Então, é mais ou menos isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Aqui no vídeo, no nosso canal, tem lá na descrição do nosso canal, tem o nosso Instagram, para vocês conversarem com a gente, mandarem, se quiserem fazer alguma pergunta, quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade para ir lá no nosso Instagram para fazer alguma pergunta, certo? Fazer alguma pergunta em relação aqui a Portugal. E é mais ou menos isso, certo? Esperamos que vocês tenham gostado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.